Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Gomes e eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre resiliência de aplicações. Bom, para começar essa conversa, acho que faz sentido falar sobre software, porque no final das contas a gente está falando de resiliência de aplicações e as aplicações nada mais são do que software, né? E aí trazendo um histórico de como a indústria de software evoluiu e como as preocupações com a resiliência de software evoluíram, talvez faça sentido dar um passo para trás, na verdade cerca de 50 anos para trás, quando numa conferência de computação, os maiores especialistas da época começaram a discutir se faria ou não sentido ter software separado de hardware. Parece estranho essa conversa, né? Mas até então todo e qualquer tipo de software era construído para uma finalidade específica e era embarcado dentro de um hardware, né? Então você comprava o software, você comprava o hardware e vinha embarcado o software, né? E a partir daí, esses modelos, né, começaram a ser empregados nessa visão onde o software está sempre associado ao hardware, numa visão de aplicação monolítica, né? Ou seja, eu tenho todo o meu software, tudo que eu preciso funcionando dentro de um componente só, dentro de uma peça só. Esse é um conceito que a gente chama de monolito, né? E o monolito é basicamente essa estrutura. Eu tenho alguns componentes, né, ou serviços, ou capacidades, funcionalidades, distribuídas dentro de uma caixa, onde A chama B, B chama C, C chama D. E eles estão dispostos juntos o tempo todo. Tem algumas vantagens nesse modelo, né? Então, sempre que o A for chamar B, o A tem certeza que o B está disponível, né? Estão todos disponíveis e rodando dentro da mesma caixa, assim como B para C e C para D. Mas nem tudo são flores, né? Escalar aplicações nesse modelo, o que a gente chama de escalabilidade vertical, né, onde você vai adicionando recursos dentro daquela mesma máquina, tem limitações, né? Eu tenho limites do poder computacional que eu consigo aplicar dentro de uma caixa só, do ponto de vista de aplicação, né, e evolução de aplicações. Eu tenho alguns problemas também com relação à escalabilidade. Então, por exemplo, se eu começo a ter uma carga maior então o B chama D também, e o A também chama D. Então o D começa a ter um volume de acesso maior, e eu tentar escalar D de forma isolada, ou seja, garantir que D vai funcionar dentro de uma infraestrutura com um número de recursos maior, eu vou ter dificuldade, porque eu vou ter que escalar sempre todo mundo junto. Um outro ponto importante sempre que numa aplicação monolítica eu precisar fazer um ajuste, então imagina que eu vou promover um ajuste em C. Eu não consigo fazer um ajuste só em C, tenho que fazer uma instalação da aplicação como um todo, né? Tá todo mundo junto. E aí, com a evolução da computação distribuída, protocolos de rede, a gente começa a ter a capacidade de distribuir as nossas aplicações, né? Então, a gente chega num modelo em que eu posso ter A funcionando numa infraestrutura, num servidor, um conjunto de servidores, B funcionando numa outra infraestrutura, C independente, D independente. Então, todo aquele acoplamento, ele diminui, né? Você passa por uma visão de baixo acoplamento, eu já consigo fazer atualizações em C, independente das outras aplicações, eu já consigo fazer uma escalabilidade de D, né, diferente, né, das outras aplicações, então você tem algumas liberdades, mas tudo em computação é um trade-off, você ganha de um lado e perde do outro. A parte negativa desse modelo é o seguinte: eu tinha um alto acoplamento, agora eu tenho um baixo acoplamento. A peça de acoplamento, ou a característica de acoplamento que eu tenho, é o tempo. Ou seja, A e B precisam estar disponíveis ao mesmo tempo, para que essa chamada seja bem sucedida, né? Esse meio, através do qual A acessa B, é a rede. E a gente vai perceber, a gente vai falar um pouco disso, a rede tem diversos problemas, né? Instabilidade, perda de pacotes, latência, são problemas que não existiam aqui. Com a computação distribuída a gente precisa se preocupar, né? Então, falando um pouco dos problemas de rede, né? Então tem as falácias, né? As falácias do modelo distribuído de redes. Então,
A primeira falácia é que a rede é resiliente. Ou seja, a rede não falha. Isso não é verdade. No final das contas, a rede está composta por software e hardware. Os componentes de hardware podem falhar. Eu posso ter um balanceador que deixa de funcionar. Posso ter uma falha de software nas aplicações e nos componentes de rede. O hardware às vezes queima, né? Tem que trocar aquela peça e traz impactos para a rede. Né? Por mais redundante e resiliente que o desenho seja, a rede pode falhar. Né? Acreditar que a rede nunca vai falhar e simplesmente deixar a sua aplicação ignorante com relação a essas características não é um bom caminho se você quer manter a sua aplicação o mais resiliente possível. Tá? Uma outra falácia importante é com relação à latência. Né? A latência não é zero. Né? Existe uma falácia de que a latência ou seja, da mesma forma que no modelo monolítico, A chama B e o tempo é próximo de zero, porque eles estão todos, do ponto de vista de computação, no mesmo componente, no mesmo nó, dentro de uma estrutura de rede, isso não é verdade. A comunicação da rede exige um tempo, pode ser de 10 milissegundos, 2 milissegundos, 1 milissegundo, ela vai estar diretamente associada à distância. Né? Então, se eu tenho componentes dentro de uma mesma rede, dentro de uma mesma infraestrutura, do mesmo data center, tudo bem, a rede, essa latência tende a ser baixa, mas ela existe. Né? E como a gente comentou, a rede, no final das contas, ela tem diversos componentes aqui. A gente tem essa visão simplificada, mas da saída da chamada de A até chegar a B, tem uma série de componentes aqui da infraestrutura de redes que são acessados, como balanceadores, firewall e assim por diante. Então a latência é importante, né? E ela está diretamente relacionada à distância entre os dois componentes. Imagina que eu tenho A rodando na minha infraestrutura local e B rodando numa cloud pública, né? Essa latência ela vai ser maior do que a latência que tipicamente eu teria dentro de um monolito e dentro de uma infraestrutura de uma rede só. Né? E é importante a gente levar isso em consideração para manter as nossas aplicações resilientes, né? Porque essa latência, inclusive, pode ter oscilações dependendo do volume de acessos, dependendo da saúde da infraestrutura do meu provedor de cloud. É importante que a aplicação tenha isso em mente, que a latência não é zero e ela pode oscilar, e isso pode impactar os seus SLAs. Tá? Então essa é a segunda falácia. A terceira falácia é que a banda é infinita. Né? Ou seja, eu posso mandar o volume de informações que eu quiser pela rede que a rede vai atender e vai suportar com o mesmo nível de performance. Isso não é verdade. Em momentos de pico, onde você tem um volume muito acentuado de uso e tráfego de informações na rede, você vai perceber um impacto na sua latência. Né? A comunicação de dados pela rede vai demorar, e isso é mais um aspecto que precisa ser levado em consideração. Um outro aspecto importante é que a rede não é segura. Essa falácia de que, está dentro de um perímetro de rede seguro, então minha aplicação está segura. Não é verdade. Grande parte das ocorrências de fraude dentro do banco ocorrem de dentro do perímetro da rede interna. Então é muito importante que as suas aplicações se preocupem com as características de segurança, mesmo estando dentro do perímetro interno da nossa infraestrutura de rede. Né? Então essa é mais uma falácia importante. Um outro ponto é a topologia. Achar que a topologia de rede não muda, ou seja, eu tenho o meu servidor, vou fazer aqui, né? Tenho o meu servidor aqui e vai acessar D. E eu simplesmente antes passava por um firewall. Por algum motivo, um dos administradores de redes responsáveis pela segurança decide que você precisa de um outro firewall para o caso de D chamar C. Ou mesmo no cenário de balanceamento, né? Nesse cenário aqui C chama D, eu passo por um firewall, mas eventualmente eu vou escalar D. Então,
C chama D, e aí vai passar por um balanceador aqui. E aí esse cara vai fazer distribuição. Esse novo hop, né, esse novo passo na rede, pode ser transparente para C, né, ou seja, C não conhece essa alteração, mas vai sofrer um impacto do ponto de vista de performance. Porque o balanceador, por mais performático que ele seja, por mais rápido que ele seja, ele vai ter que receber aquele pacote, vai ter que interpretar e rotear, né? Então é mais um passo nessa integração e uma mudança na topologia de rede que muitas vezes é alheia às nossas aplicações. Então a gente precisa ser consciente com relação a esse aspecto também. Tá? Um outro aspecto é que só existe um administrador, né? Como a gente viu aqui, não é verdade. Se você tem uma comunicação aqui com o administrador responsável por firewalls, e todas as mudanças relacionadas a firewall você conhece, por exemplo, essa mudança de balanceador, que pode ter sido desempenhada por uma outra equipe, vai impactar na infraestrutura da sua aplicação como um todo, e está fora, né, da gestão ou da linha de administração responsável pelo firewall. No final das contas, as redes são estruturas extremamente sofisticadas, existem diversas equipes trabalhando nelas, e de fato é equivocado achar que toda essa infraestrutura tem um administrador só. Diversas equipes podem promover alterações dentro da infraestrutura de rede, é importante que a sua aplicação ou que o seu time tenha consciência disso. Né? Aí tem outro que é o custo de transporte. Né? O custo de transporte está totalmente relacionado à latência, né? Que é, poxa, fazer essa comunicação de A para B aqui no modelo monolítico, de fato não tem custo, né? Daqui para cá tem custo. E o custo, além do tempo, é de recursos mesmo, né? Então você precisa de componentes de infraestrutura, de rede, para que essa comunicação seja possível, e isso traz um custo para você. E por último, é achar que a rede é homogênea. Não é. De fato, a rede não é homogênea. Existem diversos protocolos sendo utilizados dentro da rede para transferência de arquivos, para comunicação entre aplicações. Existem diversos protocolos funcionando dentro da rede, LDAP, no nível mais baixo, TCP, UDP. Cada aplicação tem liberdade para fazer isso. Alguns produtos que a gente adquire trazem seus próprios protocolos de rede. E é importante lembrar que todos eles estão utilizando a mesma infraestrutura. Isso traz um impacto importante para a gente. Né? Por que é importante a gente ter consciência sobre as falácias e de que forma as características relacionadas a essas falácias podem impactar de forma negativa as nossas aplicações? No final das contas, tudo se resume a UX, né? User Experience. Do ponto de vista de User Experience, você quer garantir que o seu cliente vai ter sempre a melhor experiência. Né? Que ele não vai ficar esperando muito tempo quando ele fizer uma requisição, ou que se a sua aplicação identificou que aquela requisição vai demorar muito tempo, já aborta a requisição e comunica ao cliente que aquela requisição vai seguir em paralelo, e aí depois você vai notificar aquele cliente, ou simplesmente falhar logo, né? Se você já sabe que não vai conseguir executar aquela funcionalidade, já trazer uma mensagem amigável para o cliente o mais rápido possível. Porque no final das contas, se a sua aplicação começa a quebrar, ou porque demorou demais e você teve um timeout aqui, né? Teve um timeout aqui na comunicação, ou porque B estava indisponível e você não conseguiu tratar um cenário dentro da sua aplicação, um cenário alternativo, para caso B não estivesse disponível, o que você vai fazer para ter uma resposta minimamente aceitável para o seu cliente. Todos esses problemas relacionados à resiliência vão, no final das contas, impactar a experiência do cliente. E aí, dentro da nossa indústria, isso se reflete em reclamações. Isso vai ter duas derivadas, né? A primeira que é NPS, né? Então muito provavelmente o NPS daquele canal vai ser comprometido, daquela aplicação vai ser comprometido, e uma outra derivada importante que é o Bacen, né? Reclamações que o cliente vai levar ao Bacen por conta de indisponibilidade ou por erros na aplicação. A gente tem algumas funcionalidades dentro do banco
que são de missão crítica, são extremamente fundamentais para os nossos clientes, pagamento de contas, transferências, são serviços vitais para os nossos clientes. Então, quando a gente tem algum problema, o impacto é extremamente negativo para os clientes, a gente precisa levar isso em consideração. E aí, uma das formas, né, é lógico que não existe bala de prata, né, quando a gente fala de software, mas uma das formas de melhorar essa relação e tornar as nossas aplicações mais resilientes é aplicar alguns padrões que eu vou comentar com vocês, tá? Mas aí, um outro ponto importante é a resiliência. A gente deve observar a resiliência sempre em 3 aspectos, né? A resiliência de entrada, né? A resiliência interna e a resiliência de saída. Né? Resiliência de entrada a minha aplicação está preparada para receber 1000 requisições por segundo. Se eu receber, por algum pico de acesso do canal, 1500 requisições, eu deveria ser capaz de negar 500 requisições. Já dizer de antemão que eu não vou processar aquelas requisições, porque está fora da minha capacidade. Sistemas que não conseguem aplicar esse conceito, a gente pode chamar de throttling, que é um dos padrões. Sistemas que não conseguem aplicar throttling acabam sendo inundados com requisições. As suas requisições começam a ficar cada vez mais lentas, até que chega um momento em que as aplicações colapsam e caem. E aí fica 100% indisponível, até que o time de infraestrutura vá lá e faça uma reciclagem do ambiente. É importante que as aplicações consigam se proteger desses picos de acesso e até de acessos maliciosos, né, do ponto de vista de entrada. Né? Então aqui a gente pode aplicar para padrões como throttling. Resiliência interna, garantir que a minha aplicação tem tratamento de exceções, o código está pronto para continuar funcionando, a aplicação está pronta para continuar funcionando mesmo em cenários alternativos. Tá? Então, aqui do ponto de vista de resiliência interna, o tratamento de erros é muito importante. E do ponto de vista de saída, tem muito do que a gente falou aqui sobre a comunicação e integração por redes. Né? Garantir que eu estou pronto para caso um banco de dados ou um serviço externo que eu acesso, caso esse cara esteja indisponível, ainda que não consiga entregar a funcionalidade, a minha aplicação não para de funcionar e eu consiga retornar um erro tratado para o cliente, informando de cenários alternativos ou indicando um cenário de falha que vai ser contornado em breve. Né? Então são esses 3 pontos. A gente eu vou falar na sequência de alguns padrões de resiliência que a gente pode aplicar para contornar esses problemas da computação distribuída e, ao mesmo tempo, tornar as nossas aplicações mais resilientes para que a gente consiga, no final das contas, melhorar a experiência do cliente. É isso. Obrigado.